Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o vídeo com a avaliação dos trades do mês de outubro. Por que essa avaliação? A avaliação técnica, que é o nosso setup, ela busca encontrar padrões que vão se repetir e nessa repetição a gente busca então entradas que nos vão dar então trades positivos. A avaliação matemática ou estatística é essa que eu faço. Para quê? Para que dentro dos padrões técnicos a gente também encontre estatisticamente quais são os trades que mais valem a pena fazer. Eu já falei que a gente tem duas maneiras da gente pensar em ganho. A primeira é a relação 3 por 1, ou seja, a relação risco-ganho. Eu arrisco perder 100, mas quando eu ganho, eu arrisco ganhar 300. E essa relação, dentro do mini índice, é uma relação dificílima da gente conseguir. Por quê? Porque se a gente arrisca em torno de 200 a 250 pontos, eu teria que, quando ganhar em tipo 600 a 750 pontos, o que é uma coisa que não acontece. Então, o que a gente tem que procurar? Dentro do padrão técnico, a gente tem que conseguir, então, ter mais acertos do que erros. Ou seja, a gente tem que achar, dentro do padrão gráfico, aquelas operações que vão nos dar pelo menos 60% de acerto, tá bom? Isso aqui é o que eu espero que a gente consiga mostrar nessa planilha, tá? Bom, aqui a gente vai ver um resuminho que diz para nós o seguinte: nós tivemos 93 trades operáveis esse mês, né? Vocês estão vendo aqui data, horário, o máximo de pontos que o trade andou, tá? Caminhou, ou seja, dentro do nosso ponto de entrada, né? O quanto que esse trade se desenvolveu até a máxima ou a mínima durante o trade. Então, de 93 trades, a gente teve dentro do setup. O que é o setup? Inside candle, topos e fundos, correto? Toda hora que a gente tem um inside, desde que a gente esteja a 400 pontos do topo ou do fundo, a gente faz a entrada. A gente viu que, se nós fizéssemos todos os trades, a gente teria fechado o mês com aproximadamente 2.000 pontos negativos. A gente teve 35 trades de ganhos e 56 trades de stop negativo. Ou seja, a gente teve 37% de operações positivas, mas a gente teve 60% de operações negativas, né? Aqui se a gente fizesse o trade para ganhar somente 100 pontos. A gente teria então 58 trades positivos, 35 negativos. Observem que aqui a gente tem 62% de acerto. A gente teve um resultado melhor. A gente ficaria nesse mês somente 40 pontos negativos. Mas veja que isso daqui não resolve. Por quê? Porque a quantidade de stops que a gente toma, ou seja, a gente faz o trade para ganhar 100, mas em média a gente fez ele para perder 166. Então, não adiantou a gente ter 60% de ganho se a gente, quando perde, está perdendo muito mais do que quanto ganha. Mas mesmo assim foi melhor do que se a gente tivesse feito o trade todinho liberado, né? Aqui, para quem operou 150 pontos, ou seja, faz o trade para que a gente tenha 150 pontos de ganho. A gente teve
a média de stop muito próxima da média de ganho, o que está excelente, mas infelizmente a gente teve 52% de stop e 47% de ganho. Por isso que a gente ficou 580 negativo. E aí a gente tem essa variação para 300 pontos, para 250, para 300 pontos e para 350 pontos. A gente vai ver que em todos eles a gente teve um resultado negativo nesse mês de outubro. Uns com quantidade de acerto muito pequena, né? Muito pequena, e mesmo assim, ó, a gente teria ficado mais posicionado, vamos dizer assim, do que se tivesse operado a Deus dará. Então, essa aqui é uma avaliação de todos os trades que foram feitos nesse mês de outubro, né? Onde a gente teria terminado o mês, então, negativo. Aqui eu tenho uma avaliação, então, da maneira como eu opero, tá? Aqui a gente está vendo que eu opero 15 contratos, aonde 8 eu saio com 150 pontos e 7 eu vou até o fim. O que é ir até o fim? A minha avaliação, depois que eu ganho 150 pontos, não é mais deixar o trade retroceder 250. O mais normal é que o stop fica atrás da última vela dos 4 minutos. Mas, como eu falei no vídeo anterior, tão importante quanto o tamanho do stop é aonde a gente posiciona esse stop. Então, se eu tenho um determinado valor em que é mais interessante que o meu stop fique ali, porque eu vou ter uma possibilidade de fazer mais pontos nesse trade, eu posso então colocar o meu stop não só atrás da última vela de 4 minutos, desde que após eu ter saído com 150 pontos, eu não tenha mais perda significativa nesse trade, correto? Bom, esse mês, se eu não tivesse parado, né, eu teria fechado com um ganho líquido de 11,24% no mês, o que está muito bom. Eu fiz 62 trades, desses 62 trades, eu tive 40 trades positivos, 64,5% de acerto. Tive 22 trades negativos, 35,48% de erro. A média de stop ficou em 170 pontos, a média de ganho em 128. A relação risco-ganho ficou em 0,75. O que seria bom? Esta relação estar o mais próximo possível de 1. Aí a gente teria mais de 60% de acerto e a relação risco-ganho bem próxima de 1. Aí a gente estaria, vamos dizer assim, com o setup afinadinho. Ganho bruto para 15 contratos, 4.100, custo operacional em torno de 2.000, imposto de renda, correto? A gente teve um ganho líquido de R$ 1.686 aproximadamente. 20 mil pontos no total, 1.378 pontos positivos por contrato. Aqui em cima eu vejo o seguinte: o máximo de pontos que eu cheguei a ter e o mínimo de pontos que eu cheguei a ter. Ou seja, eu não fiquei negativo em pontos, nenhum dia do mês, mas o quanto que eu fiquei em dinheiro, né, monetariamente negativo, R$ 738 foi o máximo que eu cheguei a ficar negativo, e o máximo líquido que eu cheguei a ganhar no mês, 1.758, correto? Aqui uma coisa que eu comento muito, ó.
aqui ó, estão as operações que eu anoto aqui que não voltam 61% do movimento de alta. Veja bem, por que eu falo isso? Ó? As operações que a gente fez, em que a gente teve o inside, né? A possibilidade técnica de fazer o trade quando o movimento não retrocedeu ou não teve uma retração de 61% do movimento anterior, foram 21 trades. Desses 21 trades, somente 5 tiveram mais de 150 pontos de ganho, ou seja, eu tive 23,81% de acerto. Ou seja, para que eu vou arriscar um trade, mesmo eu tendo condição técnica, que não vai ter retração de 61% do movimento anterior, se somente em 24% aproximadamente os trades dão positivo? Não vale a pena eu arriscar. Eu perco um trade, mas eu sei que na média esse trade para mim não vale a pena. Por quê? Porque eu tenho que ter 60% de acerto. E aqui ficou bem longe. Outra coisa, nesse trade eu faço o quê? 150 pontos é a minha primeira parada, ou seja, metade dos meus contratos eu saio com 150 pontos. A outra metade eu vou até o final, mas até o final quanto? Esse mês de outubro eu operei com a segunda metade para ganhar 400 pontos, ou seja, eu entrei, os 7 últimos contratos eu saio quando eu ganho 400 pontos. Isso daqui é para a gente fazer uma avaliação para o mês seguinte. Veja bem, a gente sempre espera que o índice, né, que ele ande 400, 600 e 1000. Mas a gente tem que fazer uma avaliação também da hora que ele dá o inside candle, da hora que ele dá a condição técnica, quantos pontos esse trade, né, o índice, se movimenta. E aí eu fiz uma avaliação da seguinte forma: depois que a gente entra no trade, quantos trades se movimentaram acima de 600 pontos? Somente 2, 3%. O que isso significa? Que não dá para mim ficar esperando 600 pontos por enquanto. Por quê? Porque a quantidade de vezes que ele faz isso é muito pequena. Então não vale a pena eu, por enquanto, esperar 600 pontos de movimentação. E 400? Em 400, ele só me deu 9 vezes positivo, 14%. Ou seja, eu ganhei 3.600 pontos esse mês com operações de 400 pontos. Olha o que acontece se eu tivesse esperado somente 300 pontos. Praticamente 50% a mais de pontos, né? Se eu tivesse operado a segunda metade atrás de 300 pontos. E aí, sucessivamente, a gente tem essa variação para 400, 350, 300, 250, 200 e 150. Veja bem, esse mês eu vou tentar buscar não 400 pontos, e sim 300 pontos na segunda metade. Certo? Por que 300? Porque está bem próximo do 250. Então, essa diferença vale a pena eu, este mês, buscar 300 pontos na segunda metade. Então, essa aí é a avaliação da planilha, né? Eu espero que a gente tenha tirado aí boas ideias sobre essa avaliação percentual dos nossos trades, né? Lembrando que, se a gente não consegue ter relação risco-ganho de 3 por 1, a gente tem que buscar, então,
as operações que nos dão mais de 60% de acerto, correto? Ou seja, a gente busca qualidade no trade e não quantidade. Para a gente fazer uma conta rápida, se eu buscar 300 pontos em cada trade e eu fizer 6 trades bons no mês, eu ganho 1.800 pontos. Como a gente tem, em média, ganho 1.300, 1.200 pontos por contrato, se a gente faz 6 trades bons, a gente já está com o nível de ganho satisfatório para esse próximo mês. Obrigado pela atenção. Está aí, então, disponível para vocês a avaliação matemática, estatística do mês de outubro. Espero que novamente seja de valia para a gente poder continuar operando e ter sucesso aí no índice. Um abraço e boa noite para vocês.